Vamos dar início a esse momento tão maravilhoso, nessa virada que já é a maior virada cultural do mundo, aqui na cidade de São Paulo. Eu sou Letícia Soares, atriz, cantora, dubladora, produtora e ativista feminina na área de arte. Eu tenho a honra de estar aqui hoje com todos vocês para ajudar a apresentar este importante evento literário. Quero desde já agradecer ao Flávio Helder. Uma salva de palmas, gente. Agradecer ao Flávio Helder, agradecer ao José Manuel Diogo, Tom Farias, pelo desafiador convite. Vamos juntos nessa imersão, nessa grande jornada noite adentro. Sejam muito bem-vindos à primeira edição da Virada Lusófona, uma celebração contínua de literatura em língua portuguesa, onde as palavras não dormem, apenas mudam de forma. Nas próximas 24 horas, esta que é uma das mais simbólicas bibliotecas do nosso país, se transforma num território de encontros, de escuta e de criação. A Biblioteca Mário de Andrade, Templo do Saber e da Memória, abre suas portas para um gesto coletivo de imaginação e reinvenção. Esta virada, mais do que uma maratona de mesas, é um chamado, um convite a olhar para a língua portuguesa como um corpo vivo, diverso, atravessado por histórias, territórios e contradições. É tempo de virar a página, virar o mundo, virar a cabeça. Com escritores, poetas, pensadores e artistas de todo o espaço lusófono, afirmamos aqui que o futuro da nossa língua será radicalmente plural. Ou não será. Para dar início a essa travessia de ideias, temos a honra de contar com a presença de 4 nomes que ajudam a construir esse movimento desde o gesto inaugural. Tom Farias, jornalista, biógrafo e crítico literário. Uma das vozes mais lúcidas na valorização da literatura afro-brasileira e da memória intelectual do nosso país. Seja muito bem-vindo. Guilherme Borba, poeta e ensaísta que transforma a vida urbana em matéria de escrita e a linguagem em instrumento de escavação do sensível. Flávio Helder, produtor cultural, captador de recursos, agitador cultural. E para dar a primeira palavra, a pedra fundamental deste edifício, que é a virada lusófona, chamamos ao palco José Manuel Diogo, jornalista, escritor e consultor internacional, presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, fundador da Casa Cidadania da Língua, idealizador deste projeto, e um verdadeiro embaixador da língua portuguesa no mundo. Com vocês, José Manuel Diogo. Boa noite a todas e a todos. Eu vou fazer uma coisa estranha hoje. Eu vou falar, essa primeira mesa única, eu vou falar sem sotaque. Eu vou falar com o meu português de Portugal, mais devagar, mas com um texto que eu escrevi para poder ser lido numa língua que eu uso mais ou menos durante metade da minha vida. Ela é a língua portuguesa, que nos une, mas são línguas que são muito diferentes e que precisam de muitos encontros para que não se separem de vez. Eu escrevi uma coisa pequenina que vou ler sobre um texto que li hoje de manhã e que na capa do Financial Times e que eu penso que foi colocado lá para o dia de hoje.
Há encontros que parecem acontecer de dentro para fora do tempo. Foi assim com este. A virada literária de São Paulo, que hoje começa e hoje termina, porque essa é a natureza das viradas, nasceu de um gesto de confiança, de uma intuição lançada no escuro, como quem planta uma semente sem ainda saber se ela vai dar fruto ou não. Eu quero começar aqui agradecendo ao Flávio, que teve a coragem de imaginar o meu nome num projeto que ainda não existia, não nos havíamos visto, nenhum dos três, mas ele mandou o secretário Totó Parente, que está resolvendo um BO, e não está aqui ainda, mas que promete passar por aqui. Mandou ao meu encontro num instituto em Coimbra, que se chama Casa da Cidadania da Língua, uma cidade portuguesa tão culpada de tantas coisas como o José Murilo de Carvalho também escreveu no seu livro Construção da Ordem. E foi ali, naquele dia de final de fevereiro, este fevereiro, que falámos de viradas e de livros pela primeira vez. E hoje, 24 de maio, estamos aqui. Não é pouca coisa. Quero, com emoção, agradecer, ele não está aqui, mas agradeço de qualquer forma ao Totó e, na sua pessoa, cumprimentar toda a equipa da Prefeitura de São Paulo, que acreditou no projeto da Associação Portugal-Brasil 200 anos, no nosso projeto, o patrocinou, o fortaleceu e nos ajuda hoje a colocá-lo em pé. Eu agora tinha aqui uma parte do texto que era convidar o Totó para publicamente voltar a Portugal, visitar Portugal e ensinar os autarcas portugueses e os governantes que se pode programar uma cidade a partir da cultura. E São Paulo mostra desde sempre que isso é possível. E é urgente fazê-lo em Portugal. Agradeço profundamente também à Biblioteca Mário de Andrade, na pessoa do seu diretor, Guilherme Borba, e a toda a equipa que abriu portas, ideias e sorrisos. Agradeço ao meu companheiro de tantas travessias, meu irmão gêmeo de palavras, o Tom, que está aqui ao meu lado, e nele cumprimento... Travessias e travessuras. E nele cumprimento, sim, bastantes. Todos os fazedores de cultura desta cidade, que eu tanto amo e onde vivo agora, e do Brasil. Agradeço também aos nossos patrocinadores, à BFV, à FICPAS, porque reconhecerem que a cultura é um bom negócio, e um negócio bom. À AIS Partner, da Luciana Vitorino, pela produção executiva, rigorosa e eficaz. À Cecília Torales, que nos guiou com firmeza, elas estão as duas aí, por este mês de grande loucura e de muitos contactos com todos os parceiros e todos os escritores deste projeto. Por último, aos escritores que participam desta virada, deixo um agradecimento literário. E aqui vem a nossa história. Li hoje, na primeira página do Financial Times, uma notícia inesperada que me deixou uma inquietação e uma pergunta. É uma arte, e que lança o mote desta nossa virada, é uma arte reorganizar o mundo com palavras? A história reza assim. Um senhor chamado Dan van der Kam passou quase 20 anos em busca de algo que ninguém lhe pediu. Dedicou 23.000 horas de processamento computacional para descobrir o tabuleiro ideal do jogo Boggle. O jogo Boggle, para quem não sabe, é um jogo que são 16 palavras 4x4 e é preciso construir palavras, 16 letras 4x4 e é preciso construir palavras a partir delas. E ele descobriu uma combinação com mais de 1000 palavras possíveis. E dessas palavras havia uma em inglês, há uma que é replastering, que é a mais longa entre todas elas. Em 16, esta palavra, de entre mais de 1000. Bateu todos os recordes. E o facto de poderia estar apenas nos rodapés da internet, não fosse por um detalhe,
este termo final encontrado, que numa tradução livre, replastering, quer dizer em português algo como rebocar, ou ainda refazer, ou ainda reconstruir. No fundo, é disso que se trata, e essa história tão improvável, é disso que ela trata e tão reveladora. Um engenheiro de software, sozinho, vasculha todas as combinações possíveis de 16 letras em um jogo de infância e, ao fim, encontra uma palavra que sugere precisamente o que ele fez com a linguagem. O que fazemos todos os dias com o mundo, que é remendá-lo. O detalhe importa, porque replastering não é uma palavra épica, heroica ou gloriosa. É uma palavra de ofício, de continuidade, de quem não demole, não destrói, mas de quem conserta. É talvez por isso que ela ressoa tanto com o nosso tempo, este tempo onde tapamos as rachaduras com a inteligência artificial, onde colecionamos dados como se fossem tijolos, mas que raramente encontram sentido na arquitetura invisível das coisas. É esse o nosso tempo. A epopeia solitária de Van der Kam expõe algo essencial. O ser humano, nós todos, ainda somos, ainda é um organizador do caos. Num mundo que se move por velocidade e distração, há quem, imagine-se este senhor, quem dedique 2 décadas a resolver um jogo cuja única recompensa é a beleza da ordem e a delicadeza da palavra certa. Replastering. Não há troféu, nem conferência, nem startups, nem capital de risco, nem fake news, nada. Mas há algo maior. O prazer de quem consegue olhar para uma confusão de letras e enxergar, ver ali a possibilidade de reconstrução. Talvez o mundo precise exatamente disso. Menos soluções mágicas e mais artesãos do sentido. Foi aí que pensei, definitivamente, o mundo tem salvação. Porque, no fim, é disso que se trata. E é disto que trata esta virada. Reorganizar o mundo com palavras, refazer o que o tempo, o mercado ou o poder tentam destruir. Esta noite, dia, estas horas, não são apenas uma celebração. São uma declaração de fé. Fé na palavra como ponte, como alicerce, como cidade. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos todos, meus caros amigos de mesa, à primeira virada literária de São Paulo, virada lusófona, que seja apenas o começo de um tempo novo, de novos leitores, de novos mundos. Obrigado. É isso, Letícia? Gente, bom, boa noite a todas e todos aqui presente, a mesa aqui, o amigo Flávio, Helder, Zé Diogo, e é o meu novo amigo Guilherme Borba, que é o nosso diretor da Biblioteca Mário de Andrade e nosso anfitrião aqui. A gente agradece demais a sua gentileza de ceder esse espaço, porque foi tudo tão rápido, né? Parece que igual essas 24 horas que começou a gerar nas nossas vidas, né? E, então, é um desafio para nós, para mim, especialmente, e eu acho que é um desafio também para essa instituição centenária, foi fundada em 1925, e o Mário de Andrade, né, que também completa 100 anos agora, 80 anos de falecimento, faleceu em 1945. Bom, eu vou pegar aqui meu discurso, que eu escrevi, 15 páginas só. É rápido, gente. Tá? É rápido. Tá? Você vai segurando aqui para mim. Mentira, não tem discurso nenhum escrito. Eu espero que vocês
Eu espero que vocês me aturem pelo menos 10 minutos. Mas como eu estava falando, um grande desafio tornar isto realidade, que foi gerado numa série de encontros, de reuniões, idas e vindas, montar essa ideia, como o próprio Zé Manuel começou a falar aqui, né? Esse começo, e eu digo, pegando o nosso grande nego bispo, né? Que é o início, fim e começo. Então, a virada literária no Lusófona é o início, o fim e o começo. E é o começo de uma grande jornada. E eu chamo vocês para essa imersão que a gente vai fazer aqui. Isso é uma verdadeira imersão, né? Algumas pessoas me indagaram esses dias como é que poderia ser, rolar as mesas, como é que ia ser a programação. Eu disse, faça um encontro. É um encontro entre amigos que vão conversar diante de um público que vai interagir com todo mundo, né? Então, eu acho que, partindo de um encontro, com uma ideia que possa gerenciar, dar um start nesse encontro, eu acho que fica mais leve, até porque a nossa jornada é longa. Então, você imagina se fosse uma coisa muito carregada, muito pesada. Então, eu acho que essa leveza que vai constituir essa estreia, essa inauguração do que é essa virada literária, que é a primeira virada literária feita dentro da virada cultural, que está fazendo agora 20 anos, nessa edição de 2025. E eu penso que, quando a gente traz uma cabeça pensante como a do bispo, né, para dizer como é que é o nosso caminho, é para dizer também que isso aqui não tem fim, só está começando. E começa nas conexões todas que a gente vai fazer por aqui, né? Acho que as conversas reverberam, é um tambor, né? O Zé veio dizer em português de Portugal, né, estabelecer aqui a territorialidade dele, e eu vou, obviamente, estou estabelecendo a minha, que eu não preciso dizer de onde sou, né? Eu sou um africano que nasceu no Brasil, né? Então, cada um com o seu território, né? Só não vou falar nenhuma língua das 400 e poucas línguas africanas que existem, porque não tem sentido nenhum. Mas eu estou dizendo que essa conjunção de ideias, essa dimensão do pensamento, através da leitura, através do diálogo com o autor, através do livro, através da palavra, né, através da língua portuguesa, cada vez menos portuguesa no Brasil, cada vez mais brasileira, e mais indígena e mais africana, né, também. Mas eu acho que são essas ideias que vão fazer com que a gente venha para cá, escutar um pouco de cada um, acho que ter essa reverência, dessa escuta, né? Escutar torna a pessoa mais humana e também humaniza as pessoas. Escutar humaniza sempre alguém. Hoje a gente escuta muito pouco, né? Geralmente, se você fala, eu estou muito cansado, a pessoa fala, eu também estou. Ou seja, né? Aí vira uma narrativa de cansaços, para provar quem está mais cansado do que o outro, né? E a escuta que a gente vai proporcionar nesta noite, viu, Guilherme, Flávio e Zé, tem um pouco disso, né? De uma cura geral, não só de quem fala, mas de quem ouve, não só de quem, enfim, está diante de nós, mas de onde vai reverberando tudo isso, todo esse processo, toda essa energia. Então, aqui tem muita energia acumulada, a gente está com muita animação, com muita expectativa de que esse evento mude um pouco, né, dessa ideia que a gente tem de fazer evento literário. A gente tem feito alguns eventos literários e, às vezes, a gente não bota tema nenhum, só põe as pessoas na mesa para falar. Deu certo. Às vezes, a gente não bota mediação nenhuma também para dizer, e também funciona. Dá um parafuso, mas depois as pessoas acabam entrando nessa nova perspectiva, né? Porque é tudo perspectiva.
A virada literária é a nossa perspectiva que a gente quer que vocês também abracem, que vocês advoguem essa perspectiva conosco, que vocês tragam as suas visões, as suas sensações, porque isso só vai alimentando este evento até às 18 horas do dia 25, quando a gente vai dar a última palavra aqui, e a última palavra com um grande fechamento, como essa abertura. Então, essa palavra que vai reverberar, e eu acho que vai manter um sentido de que é preciso não só esta virada literária, mas viradas literárias sempre, em todos os lugares, em todos os 5.700 e poucos municípios deste país. Cada vez mais tem menos biblioteca, cada vez mais tem menos livraria, cada vez mais tem menos leitores, e cada vez mais o livro vira um produto apenas de livraria. Nada mais. Eles não saem da livraria. Eles ficam lá e as pessoas passam, olham, mas não conseguem levar para casa, por duas razões: ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem tempo de ler livros. Então, acho que as reflexões que a gente traz aqui também traz para esse patamar de que o livro, a leitura, o autor, estão todos interligados, e é preciso estimular as pessoas a lerem tomando banho, a lerem no metrô, a lerem no trem, no intervalo de trabalho, numa viagem de avião, de ônibus. É preciso trazer o aspecto da leitura, o aspecto do livro, para a dimensão da vida, que está cada vez perdendo mais. Então, é um pouco do que eu queria dizer, e, mais uma vez, agradecer ao Totó, parente, o secretário, que nessa hora deve estar enlouquecido com tantos eventos na cidade, e basicamente aconteceram ao mesmo tempo. Ele realmente queria estar aqui conosco, e não deu. O prefeito, o Ricardo Nunes, que também não está presente, mas é o comandante dessa cidade, e também deve estar nessa loucura toda de eventos, que eu acho que é o maior evento da América do Sul, ou, quiçá, da América Latina. Eu não tenho a dimensão de um evento tão grande como esse. Eu sou do Rio de Janeiro e não vi eventos no Rio de Janeiro dessa proporção, mas, enfim, nós somos um grão desse evento, e este grão vai fazer a diferença, porque vocês estão aqui, vocês aceitaram estar aqui, os autores, os convidados aceitaram participar dessa jornada conosco, e é isso que vale muito a pena, e é isso que faz muita diferença. E o meu agradecimento imenso a todos vocês. Espero que as pessoas que estão chegando participem das mesas, acompanhem, debatam com os autores, participem, falem, deem sugestões, façam críticas, que também é muito importante para que a gente sempre corrija o rumo, mas sempre continue caminhando. Então, muito obrigado, mais uma vez, a todas e todos. Boa noite. Muito obrigado a todas e todos que estão presentes. Queria agradecer a cada um dos senhores e senhoras nesse momento incrível que a Biblioteca Mário de Andrade. Muito obrigado pelo acolhimento, pela alegria da equipe. Na primeira visita que o José Manuel falou, deixa eu ir sozinho, porque eu preciso sentir a energia da Mário de Andrade. E ele voltou muito efusivo, e hoje é a concretização desse evento que é, para nós, um grande marco nesses 20 anos da virada cultural. Eu, Flávio Helder, nunca tinha imaginado que eu estaria aqui na Mário de Andrade depois de ter lido 3 vezes o Macunaíma. Eu não imaginava que eu ia ser desafiado pelo José Manuel Diogo, pelo telefonema de falar, Zé, por favor, atende aí o secretário Totó, que assumiu há 1 mês, ele está aí em Lisboa, leva ele a Coimbra. E o Zé parou tudo o que ele estava fazendo e fez uma grande imersão com o secretário, desafiando o secretário a vir para a virada lusófona, para essa virada cultural.
E eu sou fruto dessa liga, dessa cola que o Tom Farias, que há 30 anos atrás me conheceu como jovem, depois eu vou apanhar lá fora. E aí o Zé Flávio, vamos juntar o José Manuel e vamos fazer um projeto muito bacana. E esse projeto foi fruto de muitas reuniões, muitos encontros, muitas idas, muita queimação no estômago. Mas o que eu quero falar para vocês é que esse projeto, ele foi feito para a cidade de São Paulo girar. Essa gestão que o Totó Parente está iniciando foi bem desafiadora. Eu me lembro quando ele assumiu, uma semana depois ele me ligou, eu conheci o Totó no movimento estudantil, eu e ele na manifestação contra a privatização da Vale do Rio Doce, eu levei um tiro de borracha, ele também. E aí a gente foi se encontrando como militante do movimento estudantil, e idas e vindas, ele já estava na política, aí eu fui para a cultura, e aí eu comecei a fazer cinema, comecei a fazer eventos, e aí eu comecei a fazer essa mobilização de projetos culturais. E fiquei muito feliz quando eu encontrei ele na escolha do prefeito Ricardo Nunes. Quero também dar meus parabéns aqui para a administração municipal, e também para toda a equipe da biblioteca, também na sua escolha, que eu acho você também um marco aqui. Tá? Você não sabe como é importante tê-lo aqui. Se você puder falar e citar uma poesia, eu vou ganhar meu dia. A realidade é o seguinte, a virada literária veio para ficar, porque nós somos mais um presente para a cidade de São Paulo. E gerar essa cidade, que foi o que a gente estava fazendo nos últimos 30 dias, convidando intelectuais, convidando fazedores. O Zé já queria fazer uma série de ideias, e eu falei, Zé, vamos começar com o básico, porque também o desafio é construir o marco, que é essa curadoria do José Manuel Diogo e do Tom Farias, que vocês puderem ficar aqui, tá? Eu vou distribuir ali para vocês os colchonetes, e a gente vai ficando toda hora aqui. Mas vai ter o sarau, vocês vão ter aqui várias alegrias, as escutas e as emoções são para mexer com os corações e mentes de vocês, e quero agradecer a cada um de vocês que puderem postar, que puderem reverberar e convidar as pessoas para virem aqui. Essa semana eu fui provocado de duas maneiras, quando o pessoal viu que eu estaria aqui. Me perguntaram se valia a pena aquele negócio de leitura de 15 minutos, de podcast, aquelas coisas de livro, contado em áudio. Eu falei, gente, vamos fazer uma roda de leitura, vamos ler juntos e vamos participar coletivamente. É muito melhor a gente ler juntos do que a máquina está falando para a gente ouvir. E a outra foi a questão de ter hoje, essa entrada da Bíblia, entrar nas bibliotecas. E eu fiquei um pouco assustado, porque num país laico como o Brasil, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. E eu, como mobilizador, agitador, profissional, e eu preciso toda hora ouvir todos que estão falando comigo. Então, é muito importante eu estar sendo provocado. Esses dias a gente vai dialogar. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mansu, que está entrando aqui. Há alguns anos atrás, ele me chamou para trabalhar na Câmara do Livro. E hoje ele está aqui mais uma vez agradecendo a gente, o time da SP Tours, E agradecer a turma de Brasília, a turma do Rio de Janeiro. Eu morei em 9 estados. São Paulo eu já moro há 8 anos. Vocês não sabem a alegria de eu trabalhar nessa cidade há 18 anos e hoje estar ajudando a esses senhores, que depois eu vou apanhar lá a foto, eu fico chamando eles, que me convidaram a esse desafio, porque levantar recursos, convencer a administração pública, trazer os intelectuais, montar esse desafio, ser acolhido pela biblioteca, tudo isso foi uma junção de boas energias para essa entrega que os senhores e as senhoras vão receber. Então, sejam bem-vindos, em nome da BFV Cultura e Esporte, que se chama Bravos, Fortes e Vencedores. Eu quero agradecer aqui ao José Manuel, ao Tom Farias, ao nosso diretor da biblioteca, Mário de Andrade, em nome da administração do prefeito Ricardo Nunes e também do Totó Parentes. Guilherme, eu acredito muito que você não vai só fazer o que você fez lá no arquivo municipal. A Comissão da Verdade, os registros de todos os arquivos, é fruto desse homem, desse ser humano, ter ajudado a organizar. E quando ele vem para cá,
E quando ele vem para cá com o desafio de administrar a Mário de Andrade, é para ter esse retrato e vocês todos aqui ocupando a Mário de Andrade nesses 80 anos. Então, parabéns, tá? Eu estou muito feliz pelo acolhimento. Espero que a gente faça muitas viradas literárias aqui e espero que o Zé e o Tô te levem lá para Coimbra. Eu não vou poder ir, mas você é nosso convidado, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Estão me escutando bem, gente? Mais ou menos? Tá bom? Bom, muito obrigado, primeiramente, ali, Diogo. Essa organização foi super The Flash, então também novamente agradecendo vocês. Vou botar aqui, peraí. Aqui. Acho que vai ficar pronto. Vocês da organização, eu acho que foi um movimento super rápido para poder colocar a virada literária em pé. A gente recebeu o convite, a proposta, enfim, pelo secretário, inclusive. A gente não se conhecia, então também é uma oportunidade para a gente se conhecer. Então eu jamais poderia tomar os louros assim de um evento inovador, da curadoria que foi proposta e foi pensada. A gente está no momento assim de acolhimento, de abraçar a proposta e de orgulho de começar esse projeto juntos. E agradeço pelas palavras, de verdade, pelo convite e por ter decidido fazer esse evento na Mário de Andrade, que celebra hoje 100 anos, né, uma instituição centenária. A gente vai ter o Festival Mário de Andrade em outubro, importante falar dele também, onde a gente vai fazer um grande festejo desses 100 anos. Então, com certeza, o que está sendo falado e o que a gente vai viver nessa virada literária, a nossa ideia é a gente também aproveitar e trazer muito do que a gente vai aprender e discutir e ouvir aqui, e o que a gente vai reconstruir e transformar, trazer para esse evento grande. A gente tem muita vontade de fazer um livro que reconhece e celebra os 100 anos. Esse livrinho que eu tenho aqui faz parte da revista Mário de Andrade, foi o livro que foi feito na celebração de 50 anos da biblioteca. Eu li ele de cabo a rabo quando eu cheguei aqui como diretor em janeiro deste ano, vindo do Arquivo Histórico Municipal. A nossa ideia é ter um livro também que celebra esses 100 anos. A gente quer fazer um videodoc, também trazendo várias figuras ilustres e importantes que viveram e tiveram uma conexão com a biblioteca, para poder falar um pouco sobre ela. E, claro, a gente poder continuar esse projeto da poesia, da palavra, da escrita, do livro, da literatura, do ator, do autor, da atriz, enfim, são tantos profissionais, são tantos artistas e pessoas vinculadas à arte, mas especialmente à palavra, né, ao que a gente constrói como artefato cultural vinculado à nossa expressão, né? A cultura, ela é participação, ela é expressão, e a palavra é o primeiro grande artefato que nós, seres humanos, em sociedade, criamos e continuamos reconstruindo. Eu, de formação, sou geógrafo, tá? Fiz geografia, um pouco a contragosto, eu queria ter feito teatro, mas depois eu fiz teatro. Então, eu tenho meu DRT, mas não uso. Depois eu fui embrenhar na parte de urbanismo, eu tive a oportunidade de ser diretor do Arquivo Histórico Municipal nos últimos 4 anos, então meu mestrado, doutorado está na área de urbanismo, então também com essa proposta de poder discutir a cidade, eu fiquei com muita vontade de trazer para vocês aqui o que eu trabalhei um pouco no meu doutorado, que é um pouco a esfera pública, o papel da política pública como política urbana, para reconstruir a esfera pública, especialmente da região central da cidade, o que é totalmente atinente à política pública chamada virada cultural, que faz 20 anos, o lema de hoje dessa virada é 20 anos em 24 horas, né? Da Secretaria do Tutor Parente trouxe esse marco, essa identidade para esta virada, que continua acontecendo na periferia, mas ela tem esse início, fim e começo, que é de retomar e reconstruir, que é ter essa experiência da vida pública e da esfera urbana na região central. E nós, aqui na Mário de Andrade, estamos exatamente inseridos nesta região, em toda a sua complexidade, em todas as suas contradições. Então, acho interessante trazer o marco desse reconstruir que o Manuel trouxe, da escuta que o Tom trouxe,
um pouco da política pública. Eu agradeço trazer um pouco isso, porque a gente está aqui desenhando uma política pública também, a política cultural como uma política urbana. E a Mário, ela é esse equipamento público que faz 100 anos, ela é, sim, o seu marco da palavra por excelência, e por isso a gente trabalha com tantas linguagens artísticas que vinculam a expressão falada, escrita. E eu queria trazer um pouquinho dessa história da biblioteca, para vocês, talvez, quem vai ficar por aqui pela jornada, ter um pouco de contexto. Eu acho que o Manuel falou de arquitetura invisível, e quando a gente começa a ter algumas outras percepções, e até conhecer um pouco a história de como foi a edificação, como foi erigido esse edifício, mas a sua ideia como política pública, a gente começa a ter outro vivenciar e outros olhos, né? Então é interessante pensar que o Mário de Andrade, ele foi o diretor, ele foi o coordenador do que se diz ter sido o primeiro departamento de cultura na América do Sul, pensando numa política cultural, né? E ele foi o grande... Bom, né, o Mário de Andrade, acho que é dificílimo poder descrevê-lo na sua imensidão, na sua tridimensionalidade, mas uma das coisas que ele pensou foi todo um conjunto de bibliotecas para toda a cidade, né? Então, para quem já ouviu falar do ônibus biblioteca, em que já foi uma política pública, também já teve início, teve fim, que seria essa difusão da leitura, mas o Mário tinha essa coisa de trazer o erudito para o popular, e o popular ao erudito, né? E a Mário nasceu dessa forma, ela nasceu com essa ideia de uma biblioteca circulante pela cidade, que é permeada pelo território, e ele já pensava em rádio, ele pensava em toda a ação cultural, todas as linguagens artísticas que hoje acontecem na Mário. O Mário de Andrade já pensava nisso, ele queria ter uma rádio vinculada à biblioteca. E a ideia foi de comprar esse terreno, que vocês percebem que tem uma praça, né, a Dom José Gaspar, era de uma particular, de uma família, que tinha ainda esse terreno. Há 100 anos atrás, ele tinha esse terreno, tinha esse espaço, esse bosque, e o Rubens Borba, na época, que, enquanto o Mário de Andrade era o coordenador do departamento, o Rubens Borba era das bibliotecas. E o Rubens Borba foi atrás, tinha um pouco de orçamento, conversou com o dono dessa gleba, eu não lembro o nome do dono da gleba, mas ele achou incrível que era no centro da cidade de São Paulo, era no centro novo, mas ainda assim na região central, e ele queria esse respiro urbano. Ele queria aproveitar essa gleba, esse último resquício de vegetação, que seria um espaço ideal para uma biblioteca acontecer. Ele fez uma proposta, que a princípio parece que foi uma pichincha na época, mas o vendedor pediu uma promessa para o Rubens Borba para essa biblioteca. E a promessa foi de que esta parte do terreno de vegetação teria que permanecer intacta. E assim ele faria o preço que o Rubens Borba podia pagar na época para a prefeitura. Então, quando o Rubens Borba falou com o Jacques Pilon, que era na época um arquiteto de, enfim, descendência francesa, vinculado ao modernismo, ele teve que respeitar toda essa gleba, que seria parte da biblioteca, e por isso também tem muitas salas de leitura, como o Espaço Tula, que vocês vão conhecer aqui embaixo da gente, onde ele está se debruçando exatamente para esse respiro, para esse sossego da vegetação e do verde, já numa cidade que era pujante, já num centro, né, um centro e um polo de ir e vir, de pessoas, de trabalho, de vários laços sociais e grupos sociais. E não é por isso que aqui a biblioteca hoje ela continua sendo um respiro, ela continua sendo um local onde, ao mesmo tempo, ela se movimenta com várias atividades, mas ela também é um local, nesse centro que a gente vive, você entra na biblioteca e você vai descobrindo seus interstícios, você vai descobrindo os desígnios de cada coleção, São Paulo, artes, obras raras, e você vai ver uma multidão de opções de acervo que ela foi recolhendo, e hoje tem quase 1,5 milhão, 1.300.000 itens do nosso acervo, incluindo a biblioteca, que é aqui do lado, e a gente tem assim, um prazer de poder recebê-los e de fazer parte desses 100 anos dessa história. Então, a gente aqui, nessa gestão, é um desafio, que a gente está pensando em como que a gente continua tudo que foi construído, ao mesmo tempo, o que eu tenho hoje, pessoa física, mas também servidor público, para poder contribuir para essa biblioteca, para essa história, e com os desafios da metrópole. Eu acho que pensar na virada literária, pensar na palavra,
na palavra como território. Eu acho que eu vi um vídeo seu, Manuel, que você fala um pouco da palavra também como cidadania, também como território. Então, como é que a gente pensa a biblioteca como uma infraestrutura social da palavra e do território e também de cidadania, também de você poder oferecer os serviços para essa população que, às vezes, vem para cá, por exemplo, e ela não vai pegar nenhum livro, mas ela vai conseguir se conectar ao celular e, às vezes, fazer alguma leitura, mandar uma mensagem, mas ela vem descansar, está muito quente lá fora, ela vem aproveitar um sofá. A gente tem vários tipos de serviços socioculturais aqui dentro que são importantíssimos para a realidade geográfica, econômica em que a biblioteca está inserida, né? E então a gente está pensando em continuar o que já foi construído, que é essa programação cultural em que a gente consegue absorver cada vez mais coisa nova e mais interessante que a gente nem teria imaginado. Ao mesmo tempo, como a gente consegue manter o nosso acervo, porque nós estamos numa instituição que fala de memória também, né? E a gente sabe que no Brasil a gente tem tido dificuldade com as nossas instituições de memória, a gente sabe o quão importante é a gente conhecer o nosso passado, o quão importante é a gente vincular os fatos, as histórias, os documentos e o que a coletividade constrói para a gente poder repensar o presente e o futuro. Para mim, essa é uma coisa muito importante que eu tenho como uma das missões para a biblioteca. E agradecer a presença de todos, de todas, me permanecer também à disposição, se vocês têm perguntas, críticas, sugestões sobre o evento, sobre a biblioteca, o que vocês vivenciaram. A nossa ideia é ter a escuta para o cidadão, a nossa ideia é poder receber todos e todas da melhor forma possível. Estamos aqui, servidores públicos, para poder servir a população e fazer essa cidade cada vez melhor. O Flávio, ele me fez uma proposta, só um segundinho, gente, só um segundinho. Me fez uma proposta que eu achei quase indecorosa. Falei, e agora? Eu vou ter que recitar um poema? Você falou de um poema, não falou? Ele não falou de um poema? Falei, misericórdia, e agora? O que eu vou fazer? Eu pensei, não vai ser do Mário, mas o que me veio na cabeça primeiro, até pela provocação da palavra, e pela questão da nossa virada, desse passar a noite, e depois da noite vem a alvorada, que é a reconstrução, e é depois de um movimento, é a parte cíclica da vida, né? Eu pensei, alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Obrigado, gente. Podemos abrir para algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gente. Então, acho que ainda temos tempo para algumas considerações, então, dos nossos convidados. Vamos fazer uma provocação, então, gente? Vamos lá, vocês devem estar um pouco tímidos. Uma pequena provocação, que é, eu gostaria muito de saber, quando vocês leram a programação, quando vocês viram o novo Virada Lusófona, Virada Literária, no meio da virada cultural, o que vocês imaginam? O que vocês querem? O que vocês esperam? Com o que vocês gostariam de sair, com o que vocês gostariam de sair daqui, de experiência, de pessoas, de trocas? Eu acho que só o fato de a gente ter trazido essa possibilidade, eu fico curioso para conhecer um pouco mais quem está a fim de saber o que é a virada literária, o que está esperando, o que gostaria. Essa seria uma dúvida, uma provocação que eu faria, quem gostaria de começar. Eu devolvo já para você. E você, o que é que está esperando? Ah, boa pergunta, mas eu fiz primeiro. Bem, eu posso começar a responder, então. Primeiro que eu contei quantas pessoas já tem aqui, mais de 80. Então, eu considero que essas 80 pessoas, mais um pouco, levem para suas casas ou para os seus
equipamentos, smartphones, o que vocês ouviram hoje aqui, Flávio Helder, porque é esse... Doutor Fábio, você me dá licença? Claro. Ninguém vai para casa, Fábio. Não. Só termina amanhã às 18 horas. É isso aí, verdade. Pessoal, vocês todos que vão continuar com a gente até amanhã, Vai ter 19 janta. horas, eu quero falar para vocês que daqui a pouco tem a próxima mesa, que o José Manuel e o Tom vai falar, e que eu fico muito feliz aqui. Mas, Borba, nosso desafio é fazer a virada lusófona com esse presente que a cidade de São Paulo está vindo nesses 20 anos. Nós queríamos ser a cereja do bolo da virada, mas a Biblioteca Mário de Andrade nos provou que a gente vai ter que ocupar ela 24 horas. Então, todas as mesas e encontros são para todas as pessoas saírem daqui inspiradas, emocionadas, mas, acima de tudo, com alguma mudança que a gente está se propondo, que é ler o livro, trazer outras pessoas e construir esses olhares aqui. Então, eu acho que as pessoas vão voltar muito emocionadas. Tem uma pergunta ali. Dessa vez não é nossa, vamos aproveitar. Bom, queria cumprimentar vocês, acho que é uma celebração, esse encontro, essa virada cultural, um acerto imenso, trazer os livros, ter uma resistência e cultivar a leitura, a poesia, essa música que você cantou agora. Mas eu queria fazer uma provocação, porque vocês falaram da importância do evento, a construção, mas falaram muito pouco de ser Portugal e Brasil. E Portugal e Brasil, e o Tom ainda falou da África, é uma relação de amor, amizade, às vezes não tanto amor, não tanta amizade, tensão, rivalidade. Como é que isso, o que vocês estão pensando sobre isso e como é que isso se reflete na literatura? Como é que a gente lida com esses afetos, bons e não tão bons? Eu queria ouvir alguma coisa sobre isso. Obrigada. Alguém começa, porque se eu começo eu não vou parar mais, né? Então... Aí você é português, você vai falar em causa própria. Então não é possível. Mentira. Pode falar. Não necessariamente. Bem, então, eu tenho dedicado minha vida os últimos 5 anos a isso, né? Então, eu gosto de frases curtas e que provoquem, e eu acho que a gente hoje vive o primeiro movimento de contracolonização da história. Contra-colonização no sentido de contrário ao próprio sentido da palavra. Hoje vivem, habitam, residem em Portugal entre 800 mil e 1 milhão de brasileiros. E o mundo vive um momento geopolítico muito importante. Esse número de brasileiros que hoje moram em Portugal, que está transformando a língua portuguesa, a sociedade portuguesa, está transformando hábitos portugueses, com alguma resistência dos portugueses, que ficam meio chateados quando a gente fala Guiana Portuguesa, Pernambuco em pé, essas coisas lá, que talvez, como pedir o ouro de volta, como o ministro Flávio Dino fez uns meses atrás, talvez não ajudem muito as centenas de milhares de brasileiros que moram lá e gostam esmagadoramente de morar lá e esmagadoramente são bem tratados por morar lá. Porque Portugal envelheceu, a Europa envelheceu. Então, tudo isso contribui para esse movimento, que eu chamo provocativamente, ou não, porque eu penso fazer um doutorado sobre isso, porque há muitas coisas muito semelhantes com o que aconteceu no século XV e no século XVI, mudanças tecnológicas, mudanças de informação, mudanças de mobilidade, até pandemia teve. Então, tem muitas coisas que provocam rupturas epistemológicas, que provocam mudanças. E hoje esse Portugal, esse eixo norte-sul, que ele é gerado também por muitas questões econômicas. Hoje há aquele acordo que todo mundo fala da Mercosul, União Europeia. E quando o Donald Trump ganha de novo as eleições nos Estados Unidos, dessa vez já não é um engano, toda a gente sabe o que ele vai fazer, né? Da primeira vez podia ser mais ou menos, dessa vez todo mundo sabe. E isso traz o mundo talvez para uma nova Guerra Fria, né? Porque uma Guerra Fria é uma coisa organizada, inimigo conhecido, a China de um lado, um pouquinho com a Rússia, os Estados Unidos do outro, mas sempre no norte. Esse eixo do Mercosul com a União Europeia talvez faça uma coisa que nunca aconteceu na humanidade,
até hoje, que o Norte e o Sul se sentem à mesma mesa, em pé de igualdade. Hoje, muitos ativos financeiros de Portugal são de brasileiros. Toda a indústria de concreto, cada vez mais indústria financeira. Eu sou, há 7 anos, diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, naquela vida que me permite o deslate de poder perder dinheiro fazendo cultura, mas ele tem que vir de algum lugar. E o que se nota é hoje, há uma mudança estratégica e há uma mudança de lugar. Hoje, muito do recurso, muito do dinheiro, da disponibilidade, da juventude que existe nesse pequeno país que é Portugal, ele está indo do Brasil. E muitos portugueses ainda não perceberam isso. Eu vou só terminar contando uma história que conta o cara que batizou meu filho, que é um padre, o padre Nuno Santos, de Coimbra, reitor do seminário tradicionalista, seminário maior de Coimbra, e ele, nas minhas visitas, eu vou todos os meses a Portugal, e ele me falava assim: Zé Diogo, a questão não é saber se os brasileiros vão tomar conta disso ou não. A questão é saber se a gente vai ajudar. Então, hoje existe, quem está lá e vê, existe isso. Claro que vai haver problema de xenofobia, claro que vai haver notícia, porque a gente dá notícia quando o homem morde o cão, não é quando o cão morde o homem. A notícia é do que é extraordinário, não do que é comum. Né? E se o número de brasileiros em Portugal aumentou 300%, 335% nos últimos 3 anos, quando o número de casos de xenofobia aumentou 30%, eu fico contente, porque diminuiu muito. Né? Porque o que importa é a lógica de correlação. Quanto à literatura, que é a cultura é a cama de toda a confiança. Toda a confiança se gera na cultura. E hoje, do nosso trabalho, e o Tom e eu, a gente está fazendo também a curadoria da primeira FLI Coimbra, que vai ser de 20 a 29 de junho, que tem com o apoio do Estado de São Paulo, do Amapá, da Paraíba e do Rio de Janeiro. Todos eles estão levando 2 escritores, e a gente vai discutir naquela cidade velha, mãe de todos os males, esse novo mundo, onde, como o Guilherme saliente muito bem, a língua hoje já não é mais só um instrumento, ela é um território onde a gente vive, onde a gente cria, onde a gente faz, onde a gente se encontra. Falta um minuto. Eu vi aí. Pronto. Então, é isso. Mas muito disso será todas essas 12 mesas, com tanta gente linda que vai estar aqui, e com todas essas perguntas que vocês vão fazer para a gente. Tom, Flávio, falta 43 segundos. Tem tempo ainda? Não, né? Sefini. 1 minuto. Bom, acho que no ano passado nós fizemos a comemoração dos 500 anos do Camões, e gerou muita coisa em torno também da questão da língua portuguesa, de falar desse território. A língua é um instrumento de domínio, né, no mundo, quer dizer, domina-se quem tem mais poder, impõe sua língua, quem tem mais poder. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Eu tive agora a oportunidade de viajar uma parte do continente africano e pude perceber, sobretudo em Namíbia, em Guiné-Bissau, como o poder da colonização ele estabeleceu padrões numa sociedade, ou seja, arrasou uma sociedade e impôs um padrão. Se não foi esse, está exterminado. Então, a gente começou a falar um pouco disso no ano passado, não só em Coimbra, quando nós estivemos em Portugal fazendo um evento sobre os 500 anos do Camões, no dia 10 de junho, que é data da morte de Camões, não do nascimento, porque ninguém sabe quando Camões nasceu, então resolvemos comemorar no dia 10 de junho, e na Paraíba, quando fizemos o primeiro FLI Coimbra. Paraíba. Paraíba. Então, ok. É porque tem um FLI Coimbra da Paraíba em Coimbra, mas é uma misturada. Mas o FLI Paraíba, que é lá em João Pessoa, então nós também trouxemos a temática da língua portuguesa, do Camões, ou seja, de pensar os territórios onde se fala o português, né, também para dentro dessa jornada. Então, acho que é difícil não falar, né, não pensar na natureza
da língua enquanto... ele estava falando do nosso ouro, mas eu quero o nosso ouro de volta. Né? Eu até escrevi isso numa matéria da Folha. Eu quero o nosso ouro. Estou pedindo a controvérsias. Então, assim, acho que é preciso pensar nisso. Quando a gente aterriza em Portugal, é que nós sentimos, como brasileiro, talvez ele não sinta como português, mas nós, como brasileiros, sentimos o clima, a energia, e precisamos estar muito bem psicologicamente preparados, muito bem relacionados para poder viver numa terra que ainda não nos pertence. Né? Tem muitos brasileiros em Portugal, e eu digo isso porque vou muito a Portugal, mas ainda estamos numa situação de subalternidade, estamos numa situação ainda como se estivesse pedindo um favor a um país, mas eu acho que é um processo, e esse processo tende à transformação. Né? A juventude hoje, lusa, ou de origem cabo-verdiana, de Guiné e de outros países, pessoas que nasceram hoje em Portugal, conseguem fazer uma mistura de cultura e criar um movimento que está transformando aquela terra. Então, eu penso que, sei lá, daqui a 30, 40, 50 anos, Portugal não vai ser o mesmo Portugal. Né? Nós já falamos o português, segundo a Lélia Gonçalves. Então, acho que o Portugal, como diz o meu amigo Calaf Epalanga, está cada vez falando menos o português e vai falar uma outra língua que talvez, se as velhas gerações não aceitarem, elas vão acabar sendo... Vai se chamar português igual, só vai ser diferente. É isso aí. É isso, obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigada, gente. Agradeço mais uma vez a presença de Guilherme Borba, José Manuel Diogo, Tom Farias e Flávio Helder nessa primeira mesa da virada lusófona. São Paulo começa a girar.